Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha remover o bloqueio que o Deus deste mundo tem feito cegar, obstruir, barrar o seu entendimento. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, agora mesmo, desbloqueia o entendimento das pessoas que têm sido cegadas pelo Deus deste mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e dá-lhes entendimento para compreenderem a grandeza da tua palavra, dos teus conselhos, daquilo que é vida. O Senhor disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, que no decorrer dessa transmissão, meu Pai, venha a haver espírito e vida dentro daqueles que participarem desta live e também daqueles que vão participar logo mais ou no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olha, meus amigos, ontem nós estávamos falando quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, a evidência de que ela foi batizada é o caráter de Deus dentro dela. Ela perde o mau caráter e ganha o caráter divino. Ela perde o desejo das coisas erradas, de fazer as coisas erradas, para fazer o que é justo, o que é certo, o que é correto, com a sabedoria de Deus. Olha só o que diz o texto sagrado, olha que bacana, puxa vida. Isaías 11 e capítulo 11, versículo 2, falando quando Jesus vier, Jesus é o rebento do tronco de Jessé, de Davi. Jesus, então, é aquele sobre o qual repousou, aqui diz, e repousará, porque é uma profecia que viria a acontecer centenas de anos mais tarde. E aconteceu. E repousará sobre ele, sobre o tronco, a raiz de Davi, que é Jesus, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, que é o que nós estamos trabalhando para que você também venha receber, que o Espírito Santo venha repousar em você e fazer de você uma nova criatura, não recalchutada, mas uma criatura completamente nova, um novo pensamento, uma nova visão, um novo entendimento, um novo espírito, que é a campanha, né? Troca de espírito é isso, você troca, você tira Deus tira o seu espírito que você tem e coloca o espírito dele, ele tira o seu coração velho que tem feito você sofrer e coloca um coração novo, zerinho, que maravilha. Então diz assim: e repousará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho. Que bacana! Então as pessoas vêm até você, puxa, eu estou perdida, desesperada e tal. Aí você tem um conselho de Deus para essa pessoa e você é capaz de salvar aquela pessoa pelo conselho que o Espírito
Espírito Santo lhe dá naquele momento. Espírito de conselho, de fortaleza. Você fortalece os fracos, os caídos, os que estão capengando nesta vida, os que estão se arrastando por esse mundo afora. Você é capaz de fortalecê-los apenas com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito. Quem tem a palavra de Deus tem o Espírito na sua mente. Quem pratica a palavra de Deus anda com Deus, obedece o Senhor, porque a palavra está dentro dela. Espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de conhecimento. O conhecimento que o Espírito Santo nos tem dado, não é o conhecimento da tecnologia, de internet, inteligência artificial, nada disso. É o conhecimento de Deus, do Criador. Ele te dá um conhecimento de acordo com a vontade dele, de acordo com a sua necessidade. Você sabe que Deus não nos dá o que nós queremos, ele nos dá o que nós precisamos. Por isso, a gente sempre que pedir alguma coisa a ele, não esqueça, Senhor, eu peço isso, mas seja de acordo com a tua vontade, porque a vontade dele é a perfeita para nós, que é o que mais nós queremos. É exatamente aquilo que ele quer, que é o melhor. E também o espírito de temor do Senhor. Que beleza, que maravilha, olha só, que bacana. Espírito de temor. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, nós falamos ontem que nós vivemos numa bolha. Nós vivemos numa bolha. A bolha cujo ar, cujo oxigênio é o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, a gente não tem prazer no pecado. A gente não tem prazer em fazer o que desagrada ao nosso eterno Pai. Porque nós temos o Espírito do Pai. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ela não anda na mentira, no engano, ela não anda segundo as ilusões deste mundo, as fantasias deste mundo, não. Ela cansou deste mundo, cansou das ilusões, do oba-oba deste mundo. Ela vive num outro planeta, dentro do planeta Terra, mas ela vive em outro lugar. Então, o prazer dela não é mais o prazer que o mundo oferece, porque ela deixou de ser carnal para ser espiritual. Ela deixou de ser carne para ser espírito. Lembra quando Jesus falou? Quem não nascer da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, quem vive, ou melhor, quem recebeu o Espírito Santo, vive no reino de Deus. Já vive pela fé no reino dos céus. Mas, bispo, poxa, como é que eu tenho o Espírito Santo, mas eu tenho problemas, eu tenho problemas com meus filhos, eu tenho problema com meu marido, com minha mulher, eu tenho problema com os pais, eu tenho problema na escola, no trabalho, enfim, eu tenho tantos problemas. É verdade. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, presta atenção, se você tem o Espírito Santo, os problemas exteriores a você, não dentro de você. Você não tem, por exemplo, insônia, medo, nervosismo, você não vê vultos, não ouve vozes,
Você não é pessoa insegura, uma pessoa ansiosa. Não, o Espírito Santo preenche todo o seu vazio, não deixa nada de fora para não ser contaminado. Então, dentro de você, o reino de Deus se estabeleceu, porque você ouve e obedece à voz do seu Senhor, que é o Espírito Santo que fala, inspira, orienta. Então, ele diz aqui assim, receberá, sobre ele repousará o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O temor do Senhor, tanta coisa para falar sobre isso. Nós vamos falar no decorrer dos dias. Mas olha só, quem recebe o Espírito Santo, no versículo seguinte, versículo 3, diz assim, diz o texto, olha só, o Espírito Santo falando, e deleitar-se-á no temor do Senhor, gozará, se alegrará, será feliz, alegre dentro de si, porque vive no temor do Senhor. Vive no temor. Quer dizer, quando a gente teme a Deus, a própria Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor se desvia do pecado, foge do pecado. Por quê? Porque deleita-se na justiça, deleita-se no que é certo, deleita-se em ajudar, estender a sua mão, deleita-se a fazer o melhor nesta terra para que o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus seja santificado na sua vida. Aquele é meu filho. Olha só a diferença entre o meu filho e os filhos do diabo. Foi o que Deus falou para Satanás. Está vendo? Olha, está vendo? Olha aí. De onde você veio, Jó? De onde você veio, Satanás? Aí Satanás disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o diabo vive rodeando e passeando pela terra. Para quê? Para desgraçar a vida daqueles que não têm o Espírito de Deus. Aí Deus falou assim, olha, você observou o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal ou do pecado. E Jó não tinha o Espírito Santo, mas ele era um homem temente ao Deus que ele ouvira falar, provavelmente do seu pai. Seu pai lhe passou a fé no Deus de Abraão. Então, Jó agarrou aquela fé, agarrou aquele entendimento, aquela informação e guardou para si. Ele, então, era um homem temente a Deus, mesmo tendo apenas informações dele. Não o conhecia. E por isso, só por causa das informações, ele era homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E eu fico imaginando, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem que ser mais perfeita do que foi Jó. Íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal, do pecado. Esse é o temor do Senhor. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é verdadeira. A palavra dela é sim, sim, não, não. Não é aquela palavra meio barro, meio tijolo. Não é aquela criatura que tenta enganar o seu próximo, não. Não é aquela criatura que quer tirar vantagens do seu próximo, não. É aquela criatura correta, íntegra, temente ao Senhor e se desvia do mal. Ela não é assim para se mostrar para o mundo, não. Ela é assim porque é o caráter dela, é o caráter de Deus. Então, amiga e amigo, você talvez diga, poxa, mas bispo, isso aí
Quem que não fala uma mentirinha, exagera em alguma coisinha? Eu sei que todos somos falhos. Ninguém é perfeito, e deveríamos ser perfeitos, mas não somos. Por quê? Por conta de deixarmos-nos levar, às vezes, pelas circunstâncias, pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos ouvidos ouvem. Mas, quando a pessoa é de Deus, anda com Deus, ela começa a aprender a viver em comunhão com Deus. É um casamento. No casamento, nós nos amávamos deveras. E começamos naquele amor caliente. Mas, com o tempo, esse amor foi se aperfeiçoando. Não quer dizer que não amamos hoje como amávamos antes, não. Hoje, muito mais do que antes. Porque antes o amor era mais apaixonado. Mas hoje o amor é mais palpável. Porque um quer fazer o melhor para o outro. Então, esse amor faz com que a gente viva em paz, em harmonia. Assim é com Deus. Quando o Espírito Santo vem, é claro que a pessoa recebe, quando recebe o Espírito Santo, ela é como uma criança, imatura. Então, às vezes, faz suas bobagens por imaturidade, não por infantilidade, não por assim, má intenção ou de forma ímpia, quer dizer, planeja fazer alguma coisa errada. Não. Ela erra, sim, falha. Como quem não falha? Enquanto somos homens, a gente está sujeito a falhas. Mas o nosso caráter não muda, é intacto, é impecável. E veja só o que diz o texto. E deleitar-se-á no temor do Senhor. O temor que ela tem para com Deus a faz feliz. Não, eu não vou dar umas voltinhas por aí, eu não vou ver as modas por aí, não. Eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o pão nosso de cada dia que o meu Senhor me dá. Então ela fica satisfeita, alegre, em paz, no seu cantinho, dentro da sua bolha. Talvez os parentes, os amigos, os entes queridos não entendam. É normal, é normal. Jesus disse que os inimigos seriam, os primeiros inimigos seriam da sua própria casa. E às vezes nós temos inimigos dentro de casa. Às vezes a pessoa dorme com o inimigo. Mas dentro dela tem o espírito do temor do Senhor. O espírito de temor do Senhor, como diz o texto, não julga segundo a vista dos seus olhos. Não julga segundo a visão dos olhos grandes, não. Nem repreende segundo o ouvir dos seus ouvidos. Quer dizer, a pessoa que se deleita no temor do Senhor, ela é uma criatura que, aos olhos do Altíssimo, é perfeita. Aos olhos do homem, é imperfeito. Mas é assim que a pessoa manifesta o caráter de Deus. Ela se deleita em agradar ao Senhor. Ela não se deleita em querer novidades. Vamos sair um pouquinho do normal, vamos dar um pulinho ali. Não. Ela sabe que se ela sair da bolha, ela vai cair. Então, ela permanece dentro da bolha. Não, a gente tem aquela consciência, né? Não vou ali porque aquilo ali eu vou correr risco de perder esse temor para com o meu Senhor. Então, vou ficar aqui, vamos ficar em casa, vamos ficar aqui no
Nosso cantinho, o nosso ninho é tão bom, tão agradável, né? Tão perfeito. Então, não vamos nos meter no ninho dos outros porque a gente vai sair mordido de pecado, etc. Não, vamos ficar em casa, vamos guardar a nossa fé no depósito que é o nosso coração. Coração limpo, coração conscientemente pacífico. Ah, minha amiga e meu amigo, você vê quantas pessoas tiveram suas vidas estragadas na infância. Na infância. Seja por culpa do pai, seja por culpa da mãe, mas elas foram estragadas logo no início da sua infância. Porém, quando essas criaturas têm um coração honesto e bom, então Deus dá a chance, está aqui a minha palavra, para você obedecer e receber do meu Espírito. E acontece, tem acontecido. É o caso da Ariana, que você viu aí o testemunho e tantos outros casos que têm aparecido aí, que nós temos colocado, postado. Então, minha amiga, isso pode acontecer com você. Você tem uma nova vida. Uma nova vida. Uma vida perfeita. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, domingo, então, vá com toda a sua força para o altar. Se você não recebeu o Espírito do Senhor, vá com toda a força, vá com esse foco, vá com essa sede. Alguém me perguntou, bispo, o que é ter sede de Deus, sede do Espírito Santo? Sede é assim, quando a pessoa tem sede, o que ela quer fazer? Quer beber água? Então, ela prioriza a água. Quando ela chega num lugar onde tem água, ela não quer saber de nada, ela quer beber água primeiro. É ou não é? Assim também as pessoas sedentas. Quando elas querem o Espírito Santo, elas vão pensando no Espírito Santo, elas vão pensando em Deus, elas vão pensando nas palavras de Jesus. Ela se esquece de tudo e de todos e fixa o seu pensamento nas promessas de Deus, nas promessas que Jesus fez. Ele diz, quem quiser vir a mim, que beba a água, beba da água da vida. E essa água Jesus quer te dar amanhã. É Ele que dá a água, é Ele que dá o Espírito Santo. Amanhã, então, em espírito estaremos juntos em qualquer lugar deste mundo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.